Seja bem-vindo de volta a Elementos de Máquinas 2, onde veremos o dimensionamento de freio a tambor de sapata externa longa através de um exemplo. Meu nome é Walter Bial e apresento esse segmento da disciplina. Bom, esse trata do exemplo 17.3 do Norton na sua quarta edição, onde nós faremos o dimensionamento dessa sapata da imagem abaixo. Nesse exemplo, ele mostra um arranjo onde eu tenho o pivô alinhado com o centro do raio, certo? E ele pede para calcular qual que é a capacidade de torque, a força aplicada necessária, as forças reativas e as forças reativas no pivô, tanto na direção X quanto na direção em Y. Ele dá as dimensões do braço, o A 150, a distância entre o pivô e o centro do tambor 90 mm, o raio de 100 mm, a espessura da sapata de 30, então, do ponto de vista de engenharia, pense, se a espessura da sapata, que é a superfície de atrito, é 30, meu tambor provavelmente vai ser um pouco mais largo, tá? Só um comentário. Θ 1 de 30 graus e θ 2 de 120 graus, e o θ máximo aí, então, de 90 graus, que seria θ 2 menos θ 1, que seria o ângulo de abertura aí da nossa sapata. Coeficiente de atrito de 0,35 e ele assume também a pressão máxima admissível de 1,5 MPa. E que nós estamos numa condição de autoenergização do freio, já que também a rotação está nesse sentido aqui. Esse exemplo ele tem um pequeno erro lá no cálculo de reações, tá? Então é melhor você assistir realmente a videoaula e ver o exemplo resolvido no MATCAD, tá? Do que o que está no PDF, no livro, que no livro tem um probleminha lá. Bom, para ajudar, eu peguei aqui e trouxe um freio industrial que é muito parecido com esse exemplo aí. Onde a gente vai, na verdade, aqui fazer o dimensionamento de só metade desse freio. Então, se vocês notarem, tem uma diferença entre a figura do exemplo, que é essa aqui, onde eu tenho o meu pivô alinhado com R, alinhado com o centro do raio, no mesmo eixo X. Se vocês olharem a figura do problema, a figura está lá nos problemas 17.3, o meu pivô está defasado em relação a X, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou executar esse exercício não considerando essa figura aqui. Eu vou executar esse exercício considerando essa figura aqui. Por quê? Porque essa defasagem ali vai aparecer nos outros exemplos e exercícios também, e na vida real também. Porque se eu fizer o meu pivô aqui embaixo, eu provavelmente vou ter que trazer aqui, ele vai aumentar de altura meu equipamento. Então o ideal é realmente ter ele defasado. Como ele está defasado, então ele tem um BX e um BY. Para esse exemplo, o BY vai ser igual a zero. Essa aqui é a diferença, tá bom? Então por isso que vocês vão ver um dado a mais aí que não tem no enunciado. Então estão aí os dados de entrada, certo? E a definição do ângulo máximo. Na verdade, no enunciado ele já admite que o ângulo máximo é 90 graus, mas existe uma regra para isso. Se você for lá olhar na página 297 do Norton, ele indica que como o θ 2 é 120, que é maior que 90 graus, o ângulo de contato é 90. Se o θ 2 for menor que 90 graus, o θ máximo será igual ao θ 2. Então, nesse caso aqui, o θ máximo fica de 90 graus. Não é que o enunciado ele diz que é para considerar 90 graus, mas é em função dessas condições aí da página 976. E aí nós vamos utilizar as equações aqui
do cálculo de momento, né, causados pela fricção e pela reação normal. Então, o momento da força normal vai ficar com a integral de θ1 a θ2, né, nessa equação aqui, onde nós vamos obter 493 graus. Desculpa, 493 newton-metros. Né. Vejam que aqui eu integrei direto no MATCAD, mas você poderia também entrar com a fórmula completinha lá da integral, né, já a integral transformada aqui já integrada, e aplicar, e você vai ver que no MATCAD vai dar exatamente os mesmos resultados. Tá? Então isso aqui é só mais uma questão do MATCAD, só para mostrar que ele funciona também no cálculo da integral, sem você ter que desmontar a equação. Tá? E a força de fricção vai ficar lá em 178 newtons-metro. Calculando isso, a gente pode calcular a nossa força de acionamento, né, onde força é o momento normal, menos o momento causado pela força de fricção, dividido por A. Na verdade, a equação é mais ou menos. É menos por quê? Por causa do sentido de rotação. Se fosse no sentido oposto, seria mais. E aí nós calculamos o torque do nosso sistema. Da mesma forma, coloquei as duas formas de calcular ele através do MATCAD. Então a capacidade de torque do sistema está aí, 215 Nm. E agora o cálculo das forças de reação, que é o que dá mais trabalho, na verdade, nesses exercícios de sapata longa. Tá? Aí utilizando, né, aqui em específico, Bx igual a B e By igual a zero, para utilizar as equações do livro, considerando que o pivô dificilmente vai estar alinhado no eixo X com o raio do tambor, tá? E que o ângulo entre os eixos, né, vai ser alfa, e esse alfa vai ser dado pelo By sobre Bx, né, o arco tangente de By sobre Bx. Né? Então, alfa, na verdade, é caracterizado por isso aqui. Tá? E nesse caso, o ângulo alfa vai ser igual a zero. E aí a gente vai calcular as reações em x1 e y1, alterando, né, então, o sistema de coordenadas que a gente está utilizando. Tá? No exemplo do livro, ele vai direto em x e y, mas a gente já vai aqui resolvendo da forma mais complexa, porque isso aqui vai ser todos os exercícios depois mais complexos serão assim. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é, em vez de utilizar esse x e esse y, eu vou utilizar um x e um y que passe pelo centro do pivô para calcular as forças de reação aqui, tá? Porque é mais fácil eu calcular passando pelo centro do pivô do que eu calcular diretamente aqui. Então, eu calculo aqui e depois transformo as reações de acordo com x e y, tá? Então, só para a gente verificar, né, aqui de forma mais didática, né, o que a gente está fazendo. Ó, a gente está decompondo em x1 e y1 nessas direções, né, e assim o meu FA também vai ter que ser decomposto em FA de x1 e FA de y1. Tá? Então, eu tenho que decompor também minhas forças aqui para isso. Fn e Fx... a força normal e a força de fricção não decompõem, porque na verdade a gente vai fazer um somatório delas aqui e daí decompor elas de acordo com justamente a integração delas nessa região, né? Mas elas serão também decompostas em y1 e x1 para os cálculos aí finais, tá? Então manteremos essa figura aqui só para ajudar nos cálculos. E as reações x1 reação em x1 e reação em y1 vão ter que ser transformadas depois para reação em x e reação em y, que é o que ele pede no enunciado. E aí são as fórmulas utilizadas lá no livro, tá? Que daí são essas fórmulas mais completas. A partir daí, a gente calcula através daquelas fórmulas dadas anteriormente ali, a reação em x1 e a reação em y1, né, que pode ser dado tanto pelas integrais, né, ou pelas equações já integradas. Tá?
E a mesma coisa em y. Né? Então vejam que está tudo decomposto em função de alfa, né? Então dependendo do alfa aí, no caso do nosso exercício alfa é igual a zero, né? Porque o by é igual a zero, tá bom? E aí a gente vai retransformar elas agora em x e y. Então eu pego aquelas reações ali e vou multiplicar elas pelo cosseno de alfa menos a reação em y1, o seno de alfa e assim por diante. Tá? Então esses valores aqui são iguais aos valores anteriores porque obviamente o nosso alfa é igual a zero e o meu y em função do meu by ser igual a zero. Tá? Mas são as equações que vocês vão utilizar de forma geral para a resolução dos exercícios. Né? Então dá um pouquinho mais de trabalho, mas pelo menos é um cálculo mais garantido para que vocês não esqueçam de nada. Tá? Aí a questão muito é prestar atenção e ver se na prova a questão tem um by, se o by é igual a zero, se alfa é igual a zero, o que vocês vão considerar. É só prestar atenção. Os seus livros. Não repassar o conteúdo. Ele é do professor, vocês podem utilizar para aprender, mas ele é do professor. E muito obrigado por assistir mais uma aula. Se tiver qualquer dúvida, posta lá no sistema de ensino que eu tentarei responder da forma mais rápida possível para sanar as dúvidas. Além disso, você conta com o PDF e o arquivo Mathcad. Mas lembre-se, tente executar, refazer os exercícios e o exemplo do Mathcad. Não fica só olhando a questão e achar que isso é suficiente para você ir bem na prova.